Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição. E assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e repassa para outras pessoas. Então, vamos falar um pouco do automobilismo de base. O automobilismo de base que eu falo é aquele do kart até as categorias maiores. Muita gente me pergunta, tem conversas entre amigos assim, perguntam, mas Murilo, por que não tá tendo mais piloto de Fórmula 1 brasileiro? Por que não tá tendo brasileiro na Fórmula 1 ultimamente? É uma série de coisas, gente, que são complicadas. E o fator financeiro é o que mais está pesando ultimamente. Se a gente for analisar nos últimos anos, o último piloto de Fórmula 1 que teve no Brasil brasileiro foi Felipe Massa, em 2017. E encerrou a carreira em 16, mas a Williams estendeu um ano o encerramento da sua carreira. E em 2017 acabou fazendo ainda um ano na Williams e depois encerrou a carreira. E dali para frente não tivemos mais brasileiros na Fórmula 1. E engraçado, a categoria aqui continua popular, continua forte. É para você ver o tamanho que a Fórmula 1 é, né? Mesmo o Brasil sem pilotos, um país que é tradicional na Fórmula 1, tá? 8 títulos mundiais, 3 campeões mundiais, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Sem falar nos vices de Rubens Barrichello e Felipe Massa. Inclusive o Massa ainda brigando pelo reconhecimento do título 2018 devido aos problemas que teve em Singapura na corrida. No primeiro grande prêmio de Singapura, que teve aquela história do Nelsinho bater de propósito, que a Renault, Flávio Briatore, o Briatore foi até banido da Fórmula 1, né? Entre aspas, por causa disso. Agora que tá voltando aí a dar as caras, tentando aí consertar os problemas da Alpine. E o Massa ainda reivindicando esse título em 2018, um campeonato bem equilibrado, né? Bem extenso, erros da Ferrari, erros da McLaren, enfim, erros do Hamilton, erros do Massa também. Tanto que eu decidi por um ponto apenas. O Hamilton ganhou o campeonato por um ponto. Mas falando exatamente do problema, você começar a querer almejar a Fórmula 1, primeiro você tem que começar no kart e ver se você tem o dom disso. Não é você chegar e pensar, vou para a Fórmula 1, corro aqui de qualquer categoria. Não, você tem uma série de procedimentos. Você tem que começar pelo kart, fazer toda a base do kart todinho. No meio dessa base do kart, fazer uma F4. Tem duas categorias aqui, inclusive, de Fórmula interessantes, que é a Fórmula 4 brasileira e a Fórmula Delta, que corre em Interlagos, corre até em Goiânia também, correu em Potenza. É uma categoria de base que tem crescido bastante e com bom custo, por sinal. Se tratando de Fórmula, em termos de custo, ela está bem em conta. Para quem quer começar no Fórmula, para depois tentar uma F4, a Fórmula Delta é uma ótima pedida, muito elogiada por alguns analistas, por sinal. Fazendo a Fórmula Delta, faz uma F4 aqui no Brasil. Tem a opção, se você não quiser correr no Brasil, sair do kart e ir para fora, aí você tem as Fórmulas 4 de cada país, né? Espanhola, italiana, inglesa, enfim, na parte da Europa. Mas tem duas ramificações, né, nesse caso. Se você tem a opção de fazer Estados Unidos, aí você faz USF 2000, ou as categorias de base que tem lá menores. Se não me engano, tem Fórmula 4 dos Estados Unidos também. Posso estar errado, mas eu acho que tem. Que aí é o caminho da Indy, né? USF 2000, Indy Next, Pro Mazda também. E fazendo a Indy Next, tendo condições de indicar. Aí, indicar depende do que você... qual equipe que você vai entrar. Se você dá sorte de entrar nas das 4 principais, ter um bom orçamento, você faz uma boa carreira lá, quem sabe pode ir até para a Fórmula 1, dependendo do que você faz. A Indy é um caminho mais difícil para ir para a Fórmula 1? Sim, porque ainda tem
rivalidade besta, na minha opinião, de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Muita gente compara isso, não existe. Não há comparação Fórmula Indy com Fórmula 1, gente. Lá em 95, como a Fórmula 1 estava em queda, a Indy estava em alta, poderia ter alguma comparação, porque a Indy estava bem forte naquela época. Aí teve aquela cisão patética, que agora que a Indy está conseguindo se reerguer, está conseguindo voltar a ser uma Indy mais forte, né, comparada nos últimos anos. Essa cisão atrapalhou muito a Indy. Agora, acho que o caminho da Indy está muito forte hoje. Mas, para a Fórmula 1, mas o caminho da Europa, aí faria uma F4, algum país, a Fórmula Regional, eles chamam de, que é mais ou menos como se fosse um Fórmula Renault, tá? O antigo Fórmula Renault, eles chamam de Fórmula Regional hoje. E aí você tem um caminho que você pode ter opções. Se você se destacar bem nessas categorias, você pode fazer a Fórmula 3, que é a categoria já no evento da Fórmula 1, tá? Fórmula 3, depois Fórmula 2. E a Fórmula 2, se você fazer uma boa Fórmula 3, a Fórmula 3 mesmo, você vê o Bortoleto, a McLaren contratou ele quando ele foi campeão da Fórmula 3. Então ele tá no esquema da McLaren. E tem se destacado, por sinal, tá? O Gabriel Bortoleto tem feitos interessantes. Um Hulk que tá fazendo uma bela temporada, tá chamando muita atenção das equipes. E aí, se você tiver orçamento, que tem que ter dinheiro, não adianta. Você vira piloto de teste, quem sabe abre uma vaga na Fórmula 1. É o que está acontecendo. Por exemplo, nós temos um Felipe Drugovich que toda vez que entra no Fórmula 1 vira rápido, anda bem. Para quem não se lembra, ele teve uma prática que ele ficou em segundo com a Aston Martin ano passado na Itália. Isso chamou muita atenção do pessoal. Só que sim, Fórmula 1 tá um trem difícil. E olha que ele tem orçamento, tá? Ele não é falta de dinheiro. Dinheiro até que o Drugovich tem de patrocínio, tem. Não é uma pessoa que não tem uma verba para entrar. O problema é que ele está na equipe onde tem um Alonso e o Stroll, que é o papaizinho, que é o papai Stroll, né? Não vai deixar ele sair de lá, né? Você lembra, quem não se lembra, quando o Stroll machucou o punho, fez de tudo pro filho correr a primeira etapa com a era a chance de Drugovich andar mais, né? Fazer o quê, né? Mas aí o Drugovich tem feito LMP2, alguns treinos de Fórmula E. Se fala nele ainda na Sauber, na Williams. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acharia interessante em ir para a Sauber, porque poderia entrar no projeto Audi. O Hülkenberg já foi contratado e o Drugovich seria um nome interessante. Vamos ver o que acontece. Porque a aporte financeiro até que ele tem. Não é muito alto, mas tem, né? E a Audi, teoricamente, não vai precisar tanto de dinheiro, tá? Tanto que fechou um acordo com a Castrol agora para fornecimento de combustível. Você fica na Fórmula 1, beleza. Se fazer boas temporadas, se mantém. Mas se você não conseguir a Fórmula 1, tem a WEC, a WEC, né? O Mundial de Endurance. Muitas vezes tem muito montador entrando lá, tá ficando interessante a WEC. A Fórmula E, eu não sou muito chegado na Fórmula E, mas é uma opção boa de carreira, tá? Tem muita montadora lá também. Tem a European Le Mans Series, a ELMS, que anda os carros GT2, os LMP2, perdão, e os GT3, né? É outra opção também de fazer algumas corridas. E a própria IndyCar, porque se você não conseguir fazer nada da Europa, não conseguir nada da Fórmula 1, se você tiver um bom orçamento, pode ir para a Indy. Eu, particularmente, se eu fosse para ir para a Indy, era nas 4 principais. Se eu tenho orçamento, eu falo, gente, ou eu ando de Penske, ou eu ando de Ganassi, ou eu ando de Andretti, ou eu ando de McLaren. Eu não vou andar em outro. Você vai pegar a Haal um carro só anda. O Fittipaldi tá sofrendo esse ano na Haal. Não tá, a performance do Fittipaldi, assim, carrega nas costas. O Undgar, nem o Undgar, que anda bem lá na equipe, vamos dizer assim, não tá fazendo uma temporada boa. Também já tá, tanto que vai pra McLaren ano que vem, já tá fechado.
Aí você tem que AJ Foyt, que só o Ferrucci, que por sinal tá fazendo uma baita temporada, tá entre os 10 primeiros. E você tem quem? Dale Coyne, meu Deus. Dale Coyne é rente a carro. O cara aluga o carro pra você e vai andar. Mas só tem um carro que anda a temporada toda e o outro é alugado em 9 pilotos. Foi pro 9º piloto o carro 51 nesse ano já. Né? Então, não dá, né, gente? Ou você vai para as 4 principais, andar em Juncos também. Tinha até uma parceria com a McLaren, legal, tava começando a crescer. Aí teve o problema do Canapino. Pode ser que a Prêmio entrando agora chame a atenção, pode. Mas é o primeiro, segundo ano aí na Indy vai sofrer um pouco. Então, o caminho da Fórmula 1, gente, o mais importante, você ter um bom empresário, você ter um bom aporte financeiro para fazer pelo menos uma base forte em equipes fortes. E tentando entrar na Fórmula 1, seja como piloto de teste ou como piloto mesmo, ter aporte financeiro e patrocínio. Na Fórmula 1 a realidade é essa. Se você não tiver um bom aporte financeiro, não entra. Só se você for muito bem apadrinhado, como é o caso do Antonelli aí com a Kimi Antonelli aí com a Mercedes. Ele é um piloto da Mercedes já há algum tempo, então ele tem um apadrinhamento, já é outra conversa. Como o Oliver Berman também, é um piloto Ferrari, já vai para a Haas agora. Ano que vem já vai andar na Haas para pegar mais a mão. E olha que ele andou de Ferrari de última hora, aquela vez fez uma boa, largou em 11º, quase sobe pro Q3 e fez uma baita corrida, terminou em 7º. Para quem nunca tinha andado direito de Fórmula 1, foi uma performance surpreendente. Esse é o caminho. Não é fácil. Tem que comer muito arroz com feijão, a verdade é essa. Não é porque você tem, comparado aos anos 70, 80, é claro que hoje é um pouco mais modernizada a coisa, mas a dificuldade é a mesma, tá? A dificuldade nunca diminuiu, é sempre a mesma. Então, esse é o caminho da Fórmula 1, esse é o caminho que tem que ser seguido. Tem as ramificações, você tem a opção de Europa, a opção dos Estados Unidos, que é para fazer carreira na Indy, ou na IMSA também. Tem o caminho do Japão, que é um caminho mais particular, um caminho que é mais se você for uma grande oportunidade mesmo. Como foi o Theo Porsche, por exemplo, que saiu, que foi campeão da Fórmula 2, foi para o Japão andar de Super Fórmula, teve uma oportunidade da Índia, acabou não dando certo e voltou para lá. É isso, não é fácil o caminho da Fórmula 1, gente. Não é fácil o caminho de tentar uma vaga na Fórmula 1. Mas o caminho tem o trilho. Se você tiver condições, bacana, dá tudo certo. É isso aí. Esse fim de semana tem Fórmula 1, tem IndyCar, tem Turismo Nacional, MBR, muita corrida para assistir. Muito evento esse fim de semana. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.